Olá, seja muito bem-vindo ao Cidade Viva. Hoje vamos visitar um museu que tem uma coleção com mais de 5.000 obras. Eu estou falando do MAM, o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Vamos começar o nosso passeio pelo MAM, conversando com o Felipe Chaimovic, que é curador aqui do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Felipe, um prazer ter você no Cidade Viva. Bom, para a gente começar esse bate-papo, fala um pouquinho sobre a construção aqui do prédio. O MAM veio para esse prédio em 1969. O prédio, então, era um galpão que servia no momento de depósito para o Parque do Ibirapuera, tendo sido construído na inauguração do parque em 54 como um museu de cera, depois se tornou um ringue de patinação, depois foi usado pela Bienal de São Paulo, que era do Museu de Arte Moderna de São Paulo, e finalmente tinha se transformado num depósito. Quando o MAM veio para cá em 69, fez uma primeira reforma com o arquiteto Palante e depois uma segunda reforma com a arquiteta Lina Bobardi, e nos anos 90 ampliou o museu. Então o museu, nesse lugar, ele foi ampliando os espaços, embora o MAM tivesse sido fundado em 1948, portanto ele já tinha ocupado outros edifícios anteriormente. E como é feita a relação da construção do prédio, dessa construção do prédio, com a proposta do MAM? Bem, uma das características fundamentais do MAM desde que veio para esse prédio é a presença no Parque do Ibirapuera. Então o prédio tem uma característica que são as vidraças da sala principal e do restaurante que abrem para o Parque do Ibirapuera, e isso nos levou a desenvolver uma linha de arte e ecologia, justamente para aproveitar essa posição privilegiada, e além do mais a gente desenvolve programas também no espaço externo, sobretudo nos fins de semana, para acolher o público que vem ao Parque do Ibirapuera e ao entorno do museu, incluindo o nosso jardim de esculturas que está no parque. Então essas atividades elas são oferecidas também para o visitante do parque que tem interesse em cultura. Bom, já que você falou sobre o Jardim das Esculturas, fala um pouquinho mais sobre ele, quando ele surgiu, quais peças estão lá fora. O Jardim das Esculturas ele surgiu nos anos 90, para acomodar uma parte da coleção de esculturas do museu. É um projeto feito pelo Roberto Burle Marx, que se insere no projeto paisagístico do Parque do Ibirapuera, e lá a gente tem uma série de esculturas como a Aranha do Emanuel Araújo, que são ícones já do Parque do Ibirapuera. A cada 2 anos, o MAM realiza o Panorama da Arte Brasileira, um mapeamento da produção contemporânea no país. Da Pedra da Terra Daqui foi o tema da última edição, que ficou em cartaz de outubro de 2015 a fevereiro de 2016. Nós a cada ano convidamos um curador diferente, e o curador propõe um tema para a abordagem da questão o que é arte brasileira. Essa é a questão de fundo do panorama da arte brasileira, e a partir dessa visão do curador convidado, ele seleciona obras, convida artistas, muitas vezes os artistas produzem obras novas para o panorama, então é um processo que a cada edição muda. E é um evento que tem grande destaque mundialmente, não é isso? Porque é, digamos, a grande Bienal de Arte Brasileira. Dessas exposições saem peças para a coleção do museu, então é uma forma também de alimentar o nosso acervo, e é uma exposição que é reconhecida hoje internacionalmente como a ponta do pensamento sobre o que é arte brasileira. Bom, ano que vem o MAM completa 70 anos. Qual a importância desse museu para a arte paulistana, para a arte brasileira, quiçá do mundo? Esse museu ele nasceu de uma vontade social dentro da cidade de São Paulo,
que foi mobilizada a partir da década de 1910. Houve um grande esforço que envolveu a comunidade artística, intelectuais, veículos de imprensa, poder público, ou seja, houve uma vontade de se ter um museu de arte moderna em São Paulo e é essa vontade que sustenta a existência do MAM até hoje. Então, o MAM ele tem uma posição de devolver à sociedade aquilo que a sociedade esperava ao criar e ao ter mantido durante 70 anos um museu que olha para o futuro, porque esse é o sentido dos museus de arte moderna. O que é o futuro? Pensar o futuro, para onde a cultura está indo. Então, essa é a obrigação do MAM e é por isso que ele tem hoje impacto internacional. Grande parte da história desses quase 70 anos do MAM está guardada nesses arquivos deslizantes. Aqui é a biblioteca do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Como é composto o acervo aqui da biblioteca? O acervo aqui da biblioteca é composto assim, de livros, dossiês, que nós dizemos que é isso, história, pequenos catálogos, pequenas coisas, composto de toda a documentação do MAM, dos seus 70 anos de MAM, as cartas, as atas, os catálogos, o trabalho que o MAM fez. E temos também um setor que agora, depois da coisa, que é a filmagem, que é DVDs também, com cada artista, cada diretor, cada curador tem a sua entrevista com o artista, que é a imagem, né? A Maria fez questão de nos levar para conhecer bem de perto o acervo da biblioteca, que é majoritariamente sobre arte. Aqui os livros. Vamos lá. Também o espaço, às vezes, é pequeno. Olha aqui o nosso brecheret. Deixa eu pegar um cara. A nossa Maria Martins, a embaixatriz, que nós tivemos uma exposição no passado que foi linda, maravilhosa. Ela até foi premiada, entendeu? Aqui tem os livros. Então, eles são todos próximos. Todos os livros que falam sobre um artista, a própria catalogação, porque a gente ela vai se juntando, porque é lá que ela vai ser. Aqui é a arte contemporânea. Nós estamos na arte contemporânea. A gente percebe pelo brilho nos olhos da Maria que é uma apreciadora não só dos livros, como da arte e uma admiradora maior desse espaço. Eu sou uma bibliotecária que ama arte, adoro arte. Eu acho que o mundo não pode viver sem arte. Esse breve passeio pelos arquivos resultou no encontro de duas preciosidades. Uma delas é esse material sobre a Exposição Nacional de Arte Concreta de 1956. O MAM é detentor da primeira Exposição Nacional de Arte Concreta, que foi apresentada lá na primeira sede do MAM, no Centro Velho de São Paulo. E essa exposição foi o marco, né? Então, a gente tem a exposição em si, que o MAM é detentor, e tanto as ressonâncias que ocorreram após essa exposição, arte neoconcreta, enfim, uma série de consequências. Como o MAM ele tem essa história forte e é uma história muito procurada por pesquisadores, artistas, internacional e nacional, o MAM e a biblioteca fizeram um esforço e reuniram todo o material original da época e colocou aqui no acervo da biblioteca à disposição para todos os pesquisadores. Agora, o mais importante, além desse núcleo de arte concreta, é que o MAM retoma a arte concreta em 2006 e apresenta a exposição num esforço sensacional, trazendo as obras que estavam expostas em 56, os artistas que permaneceram até aquele momento. E essa exposição tem como resultado e legado esse catálogo. Também tem uma mídia. Esse catálogo, ele tem uma formação estética e de conteúdo, que é o Manual da Arte Concreta. Então, isso dá todo o subsídio para quem chega aqui e pesquisa tudo sobre a arte concreta. Agora, vamos mostrar um registro da primeira exposição que o MAM fez. E a Maria, com certeza, saberá explicar muito bem o que esse exemplar representa. Então, era um francês, o Léon Degas, que foi o nosso curador dessa exposição, porque com a ajuda das pessoas de Tilo Matarazzo, com a ajuda dessas pessoas, desses países, que eram os POPs na época, eles vieram e nos ajudaram, e mais o Titilo, que foi o nosso presidente, o nosso fundador, Matarazzo,
eles registraram, fizeram os estatutos no dia 15 de julho de 1948. E de lá para cá escolheu-se um curador, no qual ele fosse fazer a primeira exposição. Se a gente olhar, poucos brasileiros pertencem aqui, são artistas já internacional, primeira exposição, não é fácil não, já trouxeram. E com isso nós tivemos um marco, que não era aqui nem na Bienal, na rua 7 de Abril, que foi lá que foi a nossa primeira exposição, lá na rua 7 de Abril, e ficou bem marcado esse catálogo. Eu acho um xodozinho, que depois nem era mais catálogo, era folder, né? Olha aí a concreta, aqui foi folder. Esse foi um catálogo bem elaborado, bem feito, branco e preto, claro que na época de 40, não é hoje. E até hoje é muito procurado, todo mundo vem procurar. A biblioteca, junto com as salas de exposição, o auditório, o restaurante, o ateliê e a loja formam o Museu de Arte Moderna. O MAN é uma sociedade civil de interesse público, sem fins lucrativos. Já passou por muitas mudanças aqui, né? E hoje eles têm um acervo muito importante, né? Eu acho assim, para a cultura de São Paulo, o MASP e o MAN são os museus mais importantes, né? Assim, comparado internacionalmente. Quais as principais exposições, né, que já foram exibidas aqui no museu? Artistas que o museu já apresentou seus trabalhos? Olha, vamos falar dos últimos 10 anos, né? Porque a gente está falando de 70 anos de história. O MAN foi quem criou a Bienal de São Paulo em 1951, que até 1962 foi do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Mas mais recentemente nós temos mostrado uma série de artistas da história da arte brasileira que tem um papel fundamental e que, no entanto, tem uma história que ainda precisa ser reforçada, como Maria Martins, Flávio de Carvalho, também grandes nomes como Roberto Burle Marx. Nós também trouxemos exposições chaves para se entender a arte contemporânea, Duchamp, Piero Manzoni, Gordon Matta Clark. Nós temos também exposições muito experimentais para lidar com os desafios da contemporaneidade. Então fizemos encontros de arte e gastronomia, quando nós construímos uma cozinha dentro do museu e chefes cozinhavam junto com artistas. Fizemos o primeiro Festival Internacional de Jardins do Parque do Ibirapuera, fizemos o Museu Dançante em colaboração com a São Paulo Companhia de Dança. São exposições que têm marcado a história do museu nos últimos 10 anos. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco continuamos com a nossa visita pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo. Estamos de volta com Cidade Viva, hoje visitando o MAN, o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Você sabia que o Museu de Arte Moderna de São Paulo promove diversas atividades educativas? Pois é, Gregório Sanches é do Educativo do MAN e ele vai nos contar quais são essas atividades. Olá. Aqui no MAN a gente tem diversas atividades para atender a maior variedade de público possível. Então, semanalmente a gente atende muito público agendado, por exemplo, público de escola, que nos liga, manda e-mails para visitar as exposições que estão acontecendo. Hoje, agora, está acontecendo impressionismo, então muitas escolas vão querer vir aqui ver e debater esse tipo de relação com a arte. Aos fins de semana a gente tem duas programações distintas, aos sábados e aos domingos, em macro escala. Aos sábados a gente tem uma programação dedicada à ideia de família, uma família ampliada, que chama Família MAN, o programa. Então ela é um programa dedicado ao pensar a primeira infância, ao pensar a relação também dos bebês com os aparelhos culturais da cidade, o que isso pode trazer de benefícios a todos, pensar a cultura tradicional da infância, então trazer diversos tipos de cantigas, de histórias, de narração, que também vai trabalhar com outras questões que não só da cultura popular, mas também de linguagens distintas, como narrações em português e libras. Aos domingos a gente tem toda a nossa atividade voltada não para o público interno do museu, mas para o público externo, que vai ao parque visitar tanto o parque quanto o museu. Então,
A gente vai ter uma programação muito extensa com os jovens, principalmente, que vêm ao parque aos domingos. Outras várias questões também temos no educativo, como todo um lastro em acessibilidade. O Educativo do MAN tem por volta de 20 anos. E há mais de 15 anos também tem um trabalho muito forte em acessibilidade. Tanto que, hoje em dia, basicamente, todas as ações do Educativo são acessíveis. Pensando na própria exposição com os dispositivos em acessibilidade, então videoguias para os visitantes surdos poderem, em Libras, terem acesso a algumas obras, todos os vídeos das exposições com legenda. Temos as audiodescrições, que são áudios que vão descrever o espaço físico do museu e algumas obras, referências das exposições para o público com baixa visão e cego. Nós temos uma rede de cursos que vai pensar as lógicas da acessibilidade, que chama Programa Igual Diferente. Então, temos, hoje em dia, 7 cursos pensando várias linguagens artísticas e como essas linguagens, junto com as potências de cada sujeito, pode trazer novas referências de mundo. Então, aulas de esculturas, de fotografia, de bateria, de desenho para crianças. Uma rede de cursos, e a rede de cursos do Igual Diferente é gratuito. Temos também a rede de cursos pagos, que envolve todo um saber artístico produzido no próprio museu, com cursos de história da arte, com cursos de escultura, de desenho, de fotografia. Ou seja, a proposta de vocês é atender o maior público possível, mais diverso também. Essa é a carta básica do museu, né? A missão do museu é acessibilizar arte moderna e contemporânea a todos os públicos. E a todos os públicos é literalmente a todos os públicos. Tanto que a gente tem um conceito de acessibilidade transversal, que não é só o educador ou educativo que promove a acessibilidade, mas sim todo o museu, pensando de cada setor, de cada área. Por exemplo, a curadoria, quando vai pensar em expografia, já pensa também no espaciamento para cadeirantes. Essa área que a gente está sentado aqui é uma área para decantação de todo mundo. Pessoas de terceira idade, um grupo de escola que vai vir aqui fazer uma atividade, os próprios visitantes poderem sentar e refletir um pouco sobre o que viram. Então, todos os setores do museu também pensam um público nesse sentido pedagógico. A nossa conversa está sendo na grande sala. Felipe, me conta mais sobre essa exposição, do que se trata essa mostra. É uma mostra que reflete sobre o nascimento da arte industrial no Brasil. O impressionismo foi o primeiro movimento artístico a utilizar de forma metódica e consciente inovações da indústria que participam do processo da Revolução Industrial do século XIX. O impressionismo ele surge como motivação estética de uma moda de turismo ao ar livre, que surge na Inglaterra na década de 1780, que era acompanhado da prática do desenho amador ao ar livre. Desenhos feitos rapidamente, que são registros de impressões do viajante perante uma natureza muito irregular. Eram buscados acidentes naturais irregulares, montanhas, rochedos, rios sinuosos, e é um turismo acompanhado da produção de paisagens, que é a origem do nosso hábito de tirar fotografia de viagem e de tirar fotografia da natureza. Isso começa em 1780. Isso gera uma demanda por materiais artísticos portáteis, para as pessoas viajarem e levarem cavaletes dobráveis, caixas de pintura, guarda-sóis, tudo que coubesse numa mochila. E, ao mesmo tempo, a indústria química começa a inventar muitas cores novas no início do século XIX, motivada pela indústria têxtil. E como subproduto disso, a indústria de tintas começa a lançar novas cores de tinta a óleo. E em 1840 é patenteado o primeiro tubo metálico de tinta a óleo, porque até então a tinta a óleo preparada era vendida em bexiga de porco, que não podia ser levada a campo porque ela tem que ser conservada imersa em água. Então essas pinturas amadoras, elas eram feitas essencialmente ou com nanquim ou com aquarela.
Com todas essas mudanças industriais, essa pintura ao ar livre, rápida, começa a ser feita com tinta a óleo na metade do século XIX e a radicalização disso dá no impressionismo a partir de 1869. Inicialmente, os pintores que faziam isso, como Renoir, são designados pejorativamente de impressionistas, porque justamente faziam impressões, era o termo técnico dessa pintura rápida ao ar livre. Eles expandem esse método para outros gêneros como retrato e natureza morta, e isso vai dar origem ao movimento que a gente conhece como impressionismo. Essas mesmas duas condições se repetem no Brasil na década de 1880, quando chega ao Brasil um pintor pitoresco vindo da Europa, que vai ensinar paisagem na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, levando pela primeira vez os alunos para pintarem ao ar livre. E ele leva esses alunos para Niterói, e esses alunos começam a enxergar o relevo do Rio de Janeiro com esse olhar da beleza. O Pão de Açúcar, o Corcovado, a Pedra da Gávea, os Dois Irmãos, a Enseada de Botafogo, vistos de Niterói, pela primeira vez buscando a beleza nesse relevo. Até então o Rio de Janeiro tinha sido pintado de forma descritiva, topográfica. São eles que inventam o olhar da cidade maravilhosa. A exposição começa com uma sala de Renoir, como artista-chave do impressionismo na França. Depois a gente mostra o professor, que é o Grim, os seus dois principais alunos, Castagneto e Antônio Parreiras, e as gerações seguintes dos impressionistas brasileiros, tendo uma última sala que mostra esses materiais industriais, portáteis, e também um mapeamento da explosão do comércio de material de pintura no Rio de Janeiro entre 1844 e 1889, sendo que a grande explosão de lojas que vendiam materiais para pintores é na década de 1880. Eu percebo que em cada ala da exposição, cores, paletas de cores são expostas também. O que representa isso? Isso representa a evolução do lançamento de cores sintéticas novas no mercado ao longo do século XIX, que são a pré-condição para que um pintor, produzindo entre meia hora e 2 horas, que era o tempo que se fazia um quadro de impressão, tivesse à sua disposição novos matizes para conseguir fazer a pintura inteira ao ar livre. Isso só é possível com o lançamento de cores novas no século XIX, porque antes existia muito menos cores disponíveis como pigmento. Então, o artista ele tinha que preparar na hora os matizes, e isso demora muito tempo. Então, para você fazer um quadro entre meia hora e 2 horas, se você tem poucos matizes, você fazia essencialmente o céu e terminava tudo em ateliê. Com o lançamento das cores industriais, o artista leva a campo a tinta a óleo em tubo metálico e consegue preparar uma palheta com uma gama enorme de matizes e executar toda a pintura ao ar livre. Então a gente conta a história da evolução industrial da indústria de tintas como uma pré-condição do nascimento do impressionismo. Por isso que o impressionismo é o primeiro movimento de arte industrial. A exposição também apresenta vídeos, né? Do que falam esses vídeos? São 3 filmes didáticos. O primeiro é sobre o nascimento do impressionismo na Europa. O segundo é sobre a vinda do impressionismo para o Brasil, o surgimento do impressionismo no Brasil. E o terceiro é um vídeo didático com o artista Luiz Solha fazendo uma demonstração ao vivo da técnica da pintura impressionista ao ar livre, executando um quadro aqui no Parque do Ibirapuera em 1h30. Quais são os horários de funcionamento aqui do MAM, em especial dessa exposição? A exposição ela fica aberta de terça a domingo, das 10 às 6 da tarde. A bilheteria funciona até às 5h30 e aos sábados a exposição é gratuita
Todos os grupos escolares têm gratuidade agendando a visita. O nosso educativo acolhe visitas agendadas e espontâneas e a gente tem permanentemente uma sala para atividades educativas junto da exposição. O Cidade Viva está chegando ao fim. Espero que tenha gostado do nosso passeio de hoje. Eu lembro que você pode sugerir um outro lugar de São Paulo para visitarmos. Escreva para o tv@câmara.sp.gov.br e diga que lugar é esse. Até a próxima!